Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Isso, Doutoras. Hoje, nossa convidada aqui pedindo bis, né? Pedindo bis, mas com um assunto totalmente diferente, hein? A gente da outra vez falou muito sobre cabelo, foi um episódio que bastante gente tirou dúvida. Muita gente tá usando o shampoo Johnson ao invés de usar o shampoo do Cristiano Ronaldo. É verdade. Eu aderi. Agora que eu tô com um bebê lá em casa, o que eu mais uso é shampoo Johnson, porque eu já lavo ele e já passo shampoo Johnson no meu cabelo. Isso mesmo, mas hoje o assunto é mais sério, né? Hoje é sério e é um assunto que me toca muito. A gente fez uma reunião prévia sobre esse assunto e eu falei pra ela, olha, eu já tive que me afastar, eu volto. A gente vai falar muito sobre cuidados com os animais, o que você pode fazer, né, pra tentar melhorar um pouco o mundo. E eu falei, eu já me afastei muito dessa causa, depois eu volto, porque parece que a gente faz e o mundo não muda, né? Infelizmente. Bom, Márcia, novamente um prazer imenso te receber aqui. A Márcia, que ela tem múltiplas funções, né? Sim. Mais de 15 anos na luta da causa animal, ou seja, alguém que vai ter muita experiência para contar, exatamente, né? É verdade. E aí a gente quer ouvir um pouco da sua história, sim, entender, tentar trazer um pouco de letramento para os nossos ouvintes do que eles podem fazer para tentar tornar o mundo um pouco melhor para os bichinhos. Sim. Que prazer estar aqui com vocês de novo, meninas. Esse é um assunto que muito me interessa, porque, na verdade, ele faz parte da minha vida, né? São mais de 18 anos, na verdade, em Bauru, lidando diretamente com os animais. Mas eu nasci assim, né? Se vê as minhas fotos de pequena, estou sempre com gato, com cachorro. Realmente é muito amor que eu tenho pelos animais. E com o passar do tempo, eu fui me tornando ativista mesmo dessa situação em que a gente vive em todo o Brasil, né? Não é só na nossa cidade, infelizmente. A gente tem mais de 20 milhões de cães e 15 milhões de gatos abandonados no nosso país. Isso é uma estatística atualizada, tá? Então, assim, a gente tem uma superpopulação de animais abandonados na rua. E eu estou feliz de estar aqui para que eu possa dividir com vocês a minha experiência, né? Não é o que eu acho ou o que eu deixo achar. A minha vivência, né, no manejo com os animais e o que cada um poderia fazer para diminuir esse impacto, porque é muito sofrimento. Então, nas cidades grandes ou quando você vai para um bairro mais carente, você vê que isso está muito banalizado, sim, né? Sim. Você vê a cachorra sem castrar, com os filhotinhos. Então, como a gente vive nesse piloto automático hoje em dia, né, a vida está cada vez mais frenética, eles estão ficando invisíveis. Sim. Então, hoje em dia, o animal de rua ele só se torna visível a partir do momento quando ele te causa algum transtorno. Exatamente. Entendeu? Então, quando o gato começa a brigar no telhado, quando o cachorro está ali fazendo xixi, ou o cachorro está pura sarna, abandonado na frente da casa da pessoa, aí há uma movimentação em relação a isso, mas para resolver o problema do ser humano. Nunca é em prol dos animais. Raramente as pessoas têm uma iniciativa de tentar diminuir esse impacto, né? E a gente estava até conversando, a gente, claro, né, as pessoas que têm essa afinidade com os animais fazem muito porque sentem pena, mas eu vejo que é uma coisa que ela vai além de um cuidado, né, gostar ou não gostar. A gente está falando de uma questão de saúde pública e que, infelizmente, assim, as cidades não olham para isso. A gente tem diversos tipos de doença que elas podem também ser transmitidas para os humanos. Sim. E mesmo o bem-estar dos animais, né? Porque são seres vivos. E eles, infelizmente, eles não a gente ocupou a cidade, né? Com muito asfalto, com prédios, com carros. E eles não conseguem mais ter a autonomia que talvez eles teriam, né? Numa floresta, para conseguir caçar e sobreviver. Agora, cada vez mais a gente vê notícias, né? Raposa, ela se mudou, mas ela alimentava os gatos ali também, uma colônia, e as raposas vinham comer ração. A gente vê casos de onças chegando, né, na cidade, tudo. Os macaquinhos ali na Vila Universitária, tem muito macaquinho andando pelos fios. Então, é isso, a gente está diminuindo o espaço deles, eles estão invadindo
para se alimentar, né? Então, a gente vê onça, cobra, sem água, eles vão subindo para... Eu vi uma reportagem, na verdade não foi uma reportagem, um influencer que mora naqueles condomínios, assim, no meio da floresta, totalmente isolado, e uma cobra invadiu a casa dele. E aí os comentários eram, mas quem que invadiu o espaço de quem? Você tá morando no meio da mata, e aí ele achou uma cobra na cama do filho. Eu falei, gente, mas... não tem mais onde ele queria se enfiar, né? E aí, depois ainda vamos saber o que fizeram com essa cobra, né? Infelizmente. O correto quando acontece isso, né? É você acionar a polícia ambiental, que vai lá e faz o resgate do animal. E não matar o animal, né, gente? Se você tem a oportunidade de fechar o quarto, não tá colocando a sua vida em risco, pede socorro, não mata o animal, porque muitas vezes é uma mãe que subiu ali para beber água ou atrás do alimento, né? Esses são os animais silvestres, que tem muito bicho invadindo a cidade, né? Até só puxando um gancho, muito se falou agora sobre a onça, né? Que acabou matando o caseiro. E eu sempre entro nos comentários. E todos os comentários eram assim, precisa achar essa onça e matar essa onça. Precisa achar essa... Eu falei, gente, é impossível. É impossível. Eu consegui acreditar que a pessoa entende que o problema é a onça. Porque, tipo assim, ela é um animal, ele é um instinto dele, ele tava com fome. Sim. Enfim. Somos todos animais. Somos todos animais. Agora, é inconcebível para mim imaginar que a pessoa pensa que aquele animal tem um raciocínio lógico que nem nós temos, de que a onça matou fez aquilo um ali. humano. É um absurdo. Não, eles são incríveis, né? É a gente que tá no Exato. lugar errado. Lamentei pelo caseiro, né? Que situação é difícil, mas é isso mesmo. A onça vai atrás do gado, vai atrás da galinha, porque não tem mais espaço para eles, que está tomado de eucalipto, de tudo que a gente pode imaginar que a terra está sendo ocupada por nós. E, Márcia, eu acho muito importante você destacar, a gente conversou, e eu nem sabia essa diferença. A diferença do animal de rua e do animal comunitário. Eu queria que você falasse a respeito disso para as pessoas também entenderem. O animal de rua é o animal de rua, é o que a gente tem aí, que é uma superpopulação de animais abandonados. O animal comunitário, ele já é um animal que ele está sendo assistido por alguém. 1 ou mais, ou 3 ou 4 tutores, né? Eu tenho várias colônias, a gente chama de colônia isso. Então, tem pessoas que fazem alimentação de manhã, tem pessoas que fazem alimentação à noite. Mas, tirando o dia a dia, como isso é feito, o manejo, é que esse animal, a partir do momento que ele se torna comunitário, tem uma lei que protege ele, uma lei estadual, ninguém pode maltratar esse animal ou falar, esse gato está me incomodando porque ele está aqui na minha calçada, vou colocar ele numa caixinha e vou soltar ele. Isso é crime. Entendeu? Se você vê isso, se você souber disso, você tem que chamar a polícia, porque é crime. O animal comunitário não pode ser tirado do local de origem, inclusive dentro de condomínio. Era até essa pergunta que eu ia te fazer, Inclusive porque dentro de a minha mãe condomínio. mora em condomínio e a gente já teve diversas discussões, né? Tem um cachorro lá dentro, aí não sei quem tira o cachorro daí. Eu falei, gente, olha, até onde eu sei não pode tirar o cachorro. Não pode mesmo, né? Mas aí a gente depende de pessoas também envolvidas nesse processo para dar sequência na notificação a respeito disso. O que acontece nos condomínios? Você vê no grupo, e aí eu acho, e acaba ninguém fazendo nada, e a síndica toma providências e acaba tirando o animal de lá, entendeu? Então, a gente precisa de mais ativistas. A gente precisa mais do que só gostar, entendeu? Porque eu tomo por mim, se você tem cachorrinho, se você tem gato, quando você olha na rua, é uma dor absurda, porque é como se fosse um filho seu. Você fala, gente, olha meu gato como é bem cuidado, olha aquele gato como está. Eu vou fazer uma pergunta. Esse animal comunitário é como se ele tivesse um responsável por ele. Ele tem um responsável. Ele sou tem responsável por mais de 80 gatos. Olha. No meu bairro. Então, assim, não tem como você levar 80 gatos para sua casa, mas Infelizmente, você é responsável não. por Lá já eles tem e 11. cuida. Não tem como, né? Não tem como a maioria de nós protetores independentes, ONG, seja lá o que for, nós estamos super lotados, porque tem pouca gente fazendo muito. Entendeu? Não é uma divisão justa. Porque quando uma pessoa tem um problema com um gato ou um cachorro, como eu estava te falando, na casa dela, ela não vai lá e ela resolve. Não é ela que resolve. Ela sempre vai procurar, não tem uma ONG que busca, um centro de zoonose, ela quer que alguém resolva para ela. E ela quer que você vá lá, que você pegue o animal, que você procure ração. Ela quer se livrar do problema colocando no colo de uma outra pessoa. E a gente não tem colo para isso. Entendeu? Tá todo mundo muito saturado. A gente não tem medidas públicas efetivas para esse controle. Então, esse controle do animal
na rua, o comunitário, o que eu vejo é uma iniciativa das pessoas mesmo. São protetores independentes e ONGs, na maioria das vezes, que estão fazendo esse trabalho. Você entendeu? comentou que falta, né, braço. E, na minha visão, até eu queria ouvir um pouco de você que está no dia a dia, é mais um caso onde a gente criam-se leis que não têm aplicabilidade. Porque a gente viu o caso, aquele cachorrinho, coitado, acho que foi no Rio Grande do Norte, que era um poodle, que alguém viu que ele era vítima de maus tratos. O cachorro estava... Que dó, meu Deus. assim, ele já era idoso, cheio de pelo, sujo, e ela simplesmente disse que ela não dava banho e não tosava o cachorro porque ele mordia. Que era mentira. Eu vi que ela foi presa, né, em flagrante. Tomara solta que fique no mesmo, presa não, lá. solta no mesmo dia. É lamentável. E assim, o que eu vejo nós temos leis, mas que elas malemar são aplicadas e que é uma coisa que assim, eu fiz e se trata... Hoje eu sei que tem uma diferença, né, que o animal ele não é mais considerado um objeto. Isso, não é mais mas, uma coisa, né? O que de fato mudou no dia a dia, você que acompanha, isso trouxe uma relevância, assim, para quem atua na causa animal? Eu acho que desde o primeiro momento que eu me tornei ativista diretamente nas... Ai, esse bolo é uma delícia. A gente, vamos desculpa, adoçar tá? vamos adoçar essa conversa que ela eu acho que sim, eu acho que sempre há uma movimentação de melhora, mais pessoas ouvindo. Porque se a gente for procurar isso lá atrás, um salve para Janara Castro, né? Que ela... Janara, sempre te amei. Nossa. Demais. Então, tipo, há uma movimentação em relação a isso. Eu acredito que houve, sim, uma melhora, mas a gente tem uma grande jornada pela frente ainda. Eu acredito muito na conscientização das crianças. Sim. Eu acho que o futuro está na criança, entendeu? Quando a gente fala sobre maus tratos, conscientização da castração, da responsabilidade da adoção, que não é porque é bonitinho, que você foi lá no boulevard, tem um cachorrinho bonitinho, um gatinho bonitinho que você vai levar para casa. Ele não é um brinquedo. Ele come, ele dá trabalho, ele precisa de veterinários. Então, eu acho muito importante, toda vez que alguém me procura para adoção, eu fico uma semana, pelo menos, conversando com essa família para ver realmente se é isso mesmo, que a gente tem que adequar o animal àquela família, à rotina. Onde eu moro, eu vejo muitos animais ficam sozinhos no apartamento, chorando, porque é um ser, ele precisa de companhia, né? Então, é o ciclo do maus tratos. Você abandona o cachorro dele, porque também é maus tratos, tá? Sim. Ser um péssimo tutor, também, a gente tem muitos péssimos tutores Acho hoje em que só dia, da né? ração, a água, tá fazendo muito, né? E deixa Infelizmente. preso. Eu escuto muito os animais chorando lá, e aí, quando chega em casa, fez arte, aí bate no animal. Então, a sociedade realmente está dodói de várias coisas. Eu sou considerada meio louca pela minha família, porque, assim, o meu cachorro, ele não fica sozinho. Ele sempre verdade. vai pra casa da vovó. Isso mesmo. Gente, é verdade. Mas todos tá certo. Tem um macaco dentro do carro, é o ursinho do cachorro. Eu não acredito. Todos os dias, assim, se eu vou, tenho compromisso. São raras as exceções, assim, que ele fica sozinho em casa, porque tem vezes que eu falo, não tenho mesmo onde deixar. Mas sempre que eu vou viajar, o cachorro já foi várias vezes pra praia. Isso mesmo. Que lindo, é seu filho, tem que Ele é levar meu pra filho, vocês. só que as pessoas falam assim, nossa, mas que absurdo. E uma coisa que eu falei, assim, depois que quando eu soube que eu tava grávida, eu até comentei isso com você. Sim. Primeira coisa que eu ouvi é, o que você vai fazer com seu cachorro? Aí eu Dá um falei, irmão pra ele, ué. Aí eu falei, eu não vou fazer nada. Ele vai ter um irmão. Não, mas ele é um cachorro grande. Você não vai dar conta, o cachorro late, não sei o quê. Eu falei assim, gente, o cachorro estava na minha vida antes. E ele vai permanecer na minha vida. Então eu falo assim, quando eu escuto um discurso desse, eu falo, a gente ainda tem muito mesmo que evoluir. Porque o que eu iria fazer com o cachorro? Ele é meu filho, eu vou fazer nada. É um assunto que eu acho que tem que ser tratado na escola, que nem você falou, desde criança, né? Tinha que ser uma matéria. Hoje eu vejo que tem muitas... Eu até falei de comentar. Tinha esse tipo de palestra nas escolas, de levar essa educação. E precisa, porque você tem que educar desde criança. A criança tem que entender que não é um objeto, que você não pode desfazer simplesmente porque, agora eu tenho um filho, eu não quero mais meu cachorro. Sim. E, Márcia, como que a pessoa consegue diferenciar o que é um animal de rua e um animal comunitário? Para ela não resgatar um animal que é comunitário. O gato, a gente marca a orelha, né? Normalmente tem aquela orelhinha marcada. O animal comunitário, ele tem uma rotina de alimentação.
tá? Então, essa rotina de alimentação, ou seja, diariamente, eu me conecto a ele, coloco comida para ele. Na maioria, esses gatos são muito arisco, nunca teve contato com humanos. Então, é mais um desafio que eu tenho, entendeu? Não é ali, vem gatinho, vem, vamos ao veterinário, não. A gente tem que montar a gatoeira 5 horas da manhã ou bem tarde da noite, quando tem pouco movimento, deixar de alimentar esse animal um dia para ele estar com bastante fome, para poder fazer a captura. Então, não é simples você capturar o animal de rua, castrar. Normalmente, quando eu pego, eu já castro, vacino e coloco Revolution. Porque você controla várias doenças aí nesse processo. Aí fica só a parte da alimentação, entendeu? Que é onde a gente tem problemas, porque as pessoas não querem o gato ali naquela rua, mas aquele gato nasceu ali, ele nasceu no seu telhado, entendeu? Ele mora aí já há muito tempo. Eu só controlei. Então, hoje, a minha maior dificuldade em relação aos animais comunitários são as pessoas. Com certeza. São os vizinhos. Então, eu até trouxe aqui para vocês a lei estadual, que é um papel que é onde eu coloco nos postes, aonde eu tenho... Mostra pra câmera. Onde eu tenho problema, na maioria das vezes, eu acabo colocando ele... no poste, assim. Eu estava tendo muito problema ali na Otávio Pinheiro Brizola, com uma colônia que eu tinha. A gente fez matéria para a TV, inclusive. E arrancaram todos. Então, assim, são vários problemas que a gente tem, né? Então, realmente, é desafiador, hoje em dia, você controlar o animal de rua sem a contribuição da prefeitura, né? Eu tenho uma história muito triste. Abandonaram na frente da casa da minha mãe 2 gatinhas numa caixa de sapato, bem pequenininha. E a gente adotou. Aquelas gatas dormiam tudo junto com a gente. Sim. E sobem em cortina. Gente, todo mundo louco, apaixonado por aquelas gatinhas. Quando ela estava com 7 anos, mas a gente é de uma cidade muito pequena, a gente é de Arealva, né? Então, casa, as gatas elas saíam, davam uma volta, a caixinha de areia ficava no quintal. Mataram minha gata envenenada, a minha vizinha. Mata. Eu encontrei ela morta envenenada. É muito comum, infelizmente. E é uma covardia, né? Uma covardia. O cara não que mal pra mata ninguém, um gente. animal, ele é um criminoso, ele é uma pessoa horrorosa. Mas o cara que põe veneno, pra mim, ele é um covarde. Sim. Ele é um covarde, porque, assim, é de uma morte de muito sofrimento pro animal. E ele joga lá em cima, ele não quer nem saber, ele não vê o gato estribuchando, ele não vê o sofrimento desse animal, entendeu? Então, assim, é muito comum as pessoas, infelizmente, ainda envenenarem, mas é crime. Então, denuncie. Se você tiver uma movimentação no seu bairro de fulano que falou do cachorro, liga para a polícia. Porque vai haver uma movimentação em relação a isso que você pode coibir um pouco, pelo menos, esse maus tratos. O que a gente não pode é ser omisso. Com certeza. Você escuta seu vizinho bater no cachorro, chame a polícia, por favor. Não precisa se identificar. Não tenha medo, as pessoas têm medo. Ele é um covarde, ele não vai fazer nada com você, não. Ele bate no cachorro, ele bate no gato, porque o gato não pode se defender. Sabe o que eu tenho a impressão? Que as pessoas acham que nunca vai dar em nada, e aí não denunciam, mas precisa denunciar. É exatamente isso que eu ia falar, porque a impressão que eu tenho é que é motivo de piada, assim, né? Que a polícia nunca vai se deslocar até lá pra resolver isso, A gente porque... precisa mudar isso. Mas e é uma questão cultural, porque a gente tava falando aqui, a gente entrevistou já antes, violência contra a mulher era isso. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, então a polícia nem ia. Vocês que se resolvam. E mudamos, assim, estamos melhorando, né? Não chegamos no que a gente precisa, mas eu acho que com os animais é a mesma coisa. A gente precisa melhorar. Precisa melhor. A gente precisa ter consciência que a gente reclama muito, a lei não funciona, mas a gente exige a lei. Exato. Se você não denunciar... Você não vai, gente. O ser humano não vai. Se você estiver saindo do seu trabalho, você vê uma pessoa batendo no cachorro, você está ocupado, você está atrasada, você caga e vai embora e não faz nada em relação a isso. O ser humano é muito omisso em relação aos maus tratos, em relação às crianças, em relação às mulheres, em relação aos animais. Então, a gente precisa ser um pouco mais ativista, né? Se é uma coisa que te dói no coração... Como assim não vai fazer nada? Planeje, se organiza, junta com os vizinhos, conversa, passa uma denúncia anônima. Você não precisa se identificar. Márcia, eu concordo que eu acho que nós, em termos de população, temos que fazer muito mais coisa. Mas eu vejo que falta muito do poder público. Então, enquanto o poder público não se voltar a resolver de uma maneira efetiva essa situação... não adianta, porque era o que a gente estava falando. Bauru, há quantos anos não tem uma política de castração, de vacinação? Putz. Vacinação, acho que faz muitos anos que eu não vejo acontecer. A gente ficou sem vacina de raiva recentemente, né?
Eu acho que é até importante você explicar a importância da castração nesse controle dos animais de rua. Isso é muito importante, né? É o mais importante. Meu Deus, eu tenho vontade de fazer... Nossa, já tive muitas ideias. Utopia, algumas delas. Mas teve uma época que eu queria fazer uma gincana entre bairros. Pra gente... Porque como eu me movimentei na Vila Universitária, eu queria que outros bairros, eu até lancei essa proposta para os meninos do Social Bauru, para a gente ter empresas, dinheiro, a gente precisa de dinheiro, né? E cada bairro iria fazer esse processo de esterilização em massa mesmo. Todo mundo ia se organizar, um vizinho que pegue, né? E aí, esses bairros teriam a ajuda dessas pessoas que somos nós, os protetores independentes e as ONGs que a gente tem em Bauru. Mas não deu em nada, entendeu? Porque não acontece, as pessoas não se... foi o que você falou, parece piada. As pessoas ainda não entenderam que a importância de controlar a procriação é um problema de saúde pública, entendeu? A gente tem um monte de animais contaminados com leishmaniose. A gente tem um monte de animais com doenças, sarna, um monte de coisa, gente. A doença está aí e nada é feito em relação a isso, né? É triste. Eu tenho uma colega que ela mora no Canadá e ela veio pro Brasil, ela é brasileira, mas ela veio pro Brasil e ela falou assim, Júlia, aqui você não vê um animal na rua. Aí eu falei, mas por quê, né? Como? Ela falou assim, porque todos os animais têm chip. Se descobrem que um animal seu fugiu, existe uma punição muito grave. Você pode ir realmente preso. Você vai preso, tem que pagar uma multa altíssima. E aí foi onde eu falei, realmente, assim, no Brasil, eu vejo que as coisas nunca vão mudar porque a gente gosta do animal ou a gente está preocupado com o animal. Ela só vai mudar a partir do momento que você mexer no bolso do brasileiro, do tipo, esse cachorro aqui, ele tá registrado no seu nome, ele tá solto na rua. Enquanto você não pagar essa multa, você vai estar com essa multa e você vai ter que pagar. Senão você vai ser negativado, isso e aquilo. Senão não vai mudar, nunca vai mudar. Eu mandei, acho, para vocês Istambul também, né? Como os animais de rua lá é de todo mundo, entendeu? Então, quando eu vejo essas políticas em outros países, eu fico me coçando de inveja. Mas é difícil, né? Muito difícil isso acontecer no nosso país, que é um país desse jeito. Mas eu não desisto, eu sou esperançosa. Foi o que você falou, a gente vai e volta, tem semana que eu fico mais depressiva, me entristece. Mas eu acho que a gente não pode desistir. Eu vou morrer fazendo isso, né? Sempre me perguntam, eu falei, eu vou morrer fazendo isso porque eu acho que é a minha essência, assim, eu não consigo ver um sofrimento e não encontrar uma forma de poder contribuir. E isso é muito simples. As pessoas acham que é muito complicado ajudar um animal. Não. Você não precisa ir na rua procurar animal comunitário. Isso é uma coisa minha, uma característica minha. Quando eu venho aqui falar das minhas experiências, eu não estou sugerindo que todo mundo passe a capturar os gatos. Eu quero que as pessoas entendam que o problema está na sua porta. Às vezes está com a sua cozinheira, com a sua ajudante em casa, com a menina que trabalha com você, que está com um gato que não tem dinheiro para castrar, com a passadeira que está com a cachorrinha lá doente, com um tumor. Então, se você conseguir atuar e ajudar aqueles que estão do seu lado, já vai diminuir o impacto. É isso que eu ia te perguntar. É uma pessoa que nunca ajudou de nenhum jeito a causa animal. Quais são as atitudes simples do dia a dia que pode fazer com que ela ajude nessa causa, né? Não vai ser uma ativista assim como você, com 80 gatos, mas como essa pessoa ela pode mudar essa postura e começar a ajudar? Eu acho que dá para fazer muita coisa. Tem gente que pode ajudar como voluntário, sem ser financeiro, né? A gente tem ONGs, a gente tem vários espaços que você pode ir lá se conectar com o animal, fazer carinho. Isso é um voluntariado muito importante que a gente nem sempre consegue. Lá na ONG, por exemplo, tem mais de 1.000 animais lá. Então, sempre que possível, é convocado para ir lá fazer uns carinhos nos cachorros, fazer um carinho nos gatos, ajudar. Então, quando você quer ser voluntário sem ter despesa, vamos dizer assim, você pode procurar. A gente tem muita coisa em Bauru, tá? Eu não vou dar nomes das instituições, mas a gente tem muito lugar carente, precisando muito de um braço amigo. Então, se você vai lá, ajuda a limpar as caixas de areia, é um voluntariado, é um ato de amor. Fazer um carinho nos gatos, escovar um pouco os pelos, porque esses animais são muito estupetados. É muito animal, é desesperador. Então, você pode contribuir dessa forma como voluntariado. E quem tem um pouco mais de condição, é só olhar do lado. Se você conversar com a faxineira da sua casa, você vai ver que você já pode ajudar, entendeu?
é uma forma. E se movimentar. Tomara que tenha bastante gente nos ouvindo, né? Se você sabe que ali que na sua casa, lá no bairro, tem os gatos que estão brigando no telhado, tem filhotinho, isso já é descontrole, tem alguma coisa de errado. Não pode só ficar assistindo, entendeu? Se você não consegue efetivamente fazer, procurar ajuda. Tem muita coisa no Facebook, no Instagram, pedido de ajuda. Sim. E, Márcia, como que, assim, Bauru, existem políticas ou existem formas de fazer uma castração com baixo custo? Porque a gente sabe que, às vezes, as pessoas têm boa vontade, mas a questão financeira realmente pega, né? Eu não sei qual que é o custo de uma castração, mas existem alguns projetos ou propostas onde a pessoa pode levar e não tem um custo para castrar? Assim, pra te falar a verdade, Júlia, não castra quem não quer, viu? Não castra quem não quer. Essa que é a grande verdade, porque assim, ó, a ONG fez um trabalho grande com o castramóvel, no centro de zoonoses muito pouco teve sobre castração, enfim, é mais a ONG mesmo que levou o castramóvel para a rua e muita gente não ia. Olha. Agendava e não ia, entendeu? Então, o ser humano é isso, gente. Às vezes deu preguiça e não entende levou, a não importância. entende. Mas eu acho que uma pessoa que quer mesmo castrar o bicho e ela se movimenta para isso, ela não fica sem castrar. Tem muita gente fazendo castração gratuita, entendeu? Muita gente. As clínicas não sei populares. Se você pode confirmar, mas assim, Bauru, eu não sabia disso, mas algumas clínicas veterinárias são vinculadas e que tem um cadastro com a prefeitura. Isso, tem. Eu não sei como que tá essa parte agora, né? Mas sempre teve essa... Sempre tiveram essa verba, em alguns momentos aí político em Bauru, nesses prefeitos que passaram. Sempre houve essa verba para a castração. Aí essa verba as clínicas passam, né, por essa licitação e essas clínicas recebem esses animais para castrar gratuitamente da população. Eu acho que está rolando isso também. Mas é pouco. Na verdade, isso tinha que estar andando junto com a ONG, junto com a movimentação da sociedade como um todo, entendeu? Então, você depender... Por quê que eu digo isso? Porque a população ela é muito carente, certo? Sim. Então, ela muitas vezes não tem caixa de transporte para levar o gato. Então, eu acho que na população mais carente, eu acredito que esse contato próximo com a ONG ou com os protetores se faz necessário. Porque, às vezes, a pessoa não tem carro, não tem caixa de transporte, é limitada... Aí tem que levar numa clínica particular, às vezes se envergonha. Então, são várias camadas, várias camadas. E a única coisa que pode efetivamente ajudar é o amor. É o amor. Se você tem amor pelo seu bicho, você vai se movimentar, você vai dar o jeito de pegar uma caixinha emprestada, você vai entrar no Facebook, não para escrever porcaria, mas para procurar ajuda para o seu animal. Então, eu acho que essa historinha, eu não castro porque eu não tenho dinheiro, eu acho que é uma desculpinha, porque tem muitas clínicas populares, eu mesmo castro, o grupo, né, castra muitos animais gratuitamente, entendeu? Então, eu acho que é um pouco de falta de iniciativa da população em procurar esterilizar. A hora que vê a cachorra já pegou cria, e aí é um problema muito mais grave, porque eu tinha só uma castração da cachorra para fazer, agora não, tenho 8 filhotes para doar. Sim. 8 filhotes para doar. Agora, recentemente, a gente trouxe uma ninhada de Duartina com 9 animais para doar, entendeu? Então, se esses animais, se eu não consigo trazer esses animais e direcionar eles para a ONG, para doação, são 9 animais que estão naquela casa humilde, procriando, e procriando, e procriando, e assim vai. E o animal procria muito rapidamente. Então, a orientação que eu dou para a população é levar o seu bichinho para castrar. Esse é o melhor remédio. Vai evitar doença, vai evitar câncer, vai evitar um monte de coisa. O animal ficar mais tranquilo. É importantíssimo a castração. Para mim, se eu pudesse, eu castrava o mundo. Já tem muito bicho no mundo já. E Márcia, a gente escuta muito, né, sobre compra de animais, né, e adoção. Eu queria ouvir um pouco de você também, a sua opinião sobre isso, porque eu vejo que, até um parênteses, uma conversa que a gente teve, eu sei que vai puxar um pouquinho fora do que eu te perguntei, mas eu acho importante falar. A gente está vendo um crescimento muito grande
de Goldens abandonados. Judiação. Golden, pra quem não conhece, é aquele cachorro muito fofo, lindo. Grande. E que virou febre, todo mundo queria ter, porque é lindo, e ele realmente é lindo. Só que é um animal que ele demanda um cuidado. E eu vejo que, assim, a maioria desses animais que eles são comprados, eles têm necessidades que são muito maiores, às vezes, do que um cachorro de pelinho curto. Ele precisa ser tosado, ele precisa tomar banho com mais frequência, porque ele tem mais questões, né, de pele. Sim. Então, você que está pensando em comprar um animal, que a gente vai falar sobre comprar e adotar, mas você que está pensando em comprar ou até mesmo adotar um animal, pense se você de fato vai ter condições de cuidar daquele bicho, porque o meu cachorro, vou dar um exemplo, ele tem uma questão de pele que eu tenho que comprar uma ração para ele, que o saco da ração dele mensal é R$500. Sim, opa. E assim, eu compro porque ele precisa daquilo. Eu não vou abandonar ele, porque se eu abandonar, ele vai morrer. Mas eu assumi essa responsabilidade e o que ele tiver, eu vou fazer o que eu puder pra resolver o problema dele. Mas eu vejo que essa questão, principalmente dos Goldens, eu ando vendo muito Golden abandonado, foi isso. A pessoa queria porque era fofo e, no fim, não soube sustentar a responsabilidade que era criar um animal desse porte. Exatamente, Júlia. A gente tem de tudo para doar, amor. Diversas raças que você nem acredita. O Golden mesmo, eu doei um de maus tratos também. É justamente isso. Eu sou contra a compra, eu amo os animais, para mim é tudo igual. É claro que essas espécies, mas a gente está tendo muitos problemas também essa parte genética, né? Das matrizes, reprodução. O animal virou um comércio. E ele só existe porque a gente consome. Exatamente. Entendeu? As pessoas falam muito mal dos criadores. São pessoas péssimas. São a escória da humanidade. Uma pessoa que não trabalha e fica ali fazendo a cachorra. E o cachorro procriar, a gente chama isso de matriz. Se as pessoas vissem como são as matrizes, mãezinha dos Spitz, dessas racinhas bonitinhas que você tem em casa, cheio de problema... Eu gostaria que fosse mais noticiado como são as matrizes, assim. É muito sofrimento. Em especial dessa raça, você sabe que tem alguns criadores que deixam a fêmea sem comer no nível de nutrição mínima, só para ela sobreviver, porque aí o filhote é menor. Sim. Então, você vê a crueldade que o ser humano é capaz... Além dela estar gerando renda para ele, porque normalmente essas pessoas não trabalham, vivem da exploração animal... tem toda essa parte aí da crueldade, né? São animais, muitas vezes, infestados de carrapato, pulga. Ele é só um comércio. Então, não se engane quando você vai buscar o cachorrinho bonitinho ali na loja ou ali na casa da frente da pessoa, lá no fundo. Muita coisa ruim está acontecendo. Então, gente... vamos ser menos estético, né? Porque bicho é tudo igual. Vamos procurar a ONG. Tem feiras, tem muito. A gente está com muito animal para doação, né? E é a mesma coisa. Não muda nada em relação a isso, porque foi o que você falou. Você assumir um Golden hoje em dia, você precisa fazer contas. Muitas contas. Porque realmente é um animal de pelo longo, é um animal que precisa de escovação, é um animal... Todos eles precisam, tá? Não é que o Golden... Eu digo que é uma demanda de trabalho grande. E isso cabe no seu dia a dia, isso cabe no seu bolso, com aquela bola de pelo, coisa mais linda, caramelo, ela vai crescer, ela vai roer, ela vai destruir, ela precisa de estímulo. Então, assim, toda vez que eu vejo uma notícia sobre Pit, me entristece muito, 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 que é uma raça maravilhosa, é um animal incrível, inteligente, sensível, amoroso. Não acredite nessas coisas que se falam sobre o pitbull. Esses pitbulls que estão atacando pessoas, matando, esse animal estava sendo maltratado. Este animal estava sem comer. Este animal estava sem socializar. Esse animal estava num quintal pequeno, trancado. E muitos desses casos que ele mata o tutor é porque o tutor estava batendo nele. Sim. Na maioria das vezes. Eles demonizam, ele vai se defender. Né? Eles demonizam. É lamentável isso. Eu tenho um mestiço pit, eu amo essa raça. E... é óbvio, ele vai se defender. Você vai cacetar seu cachorro, ele vai usar a arma que ele tem, o dente dele, entendeu?
Então, assim, não é nada disso. Se você dá amor para o seu animal, se você dá aquilo que ele precisa. É igual um filho, a criança. Você não vai mudando a demanda das necessidades dele. Hoje ele é bebê, você tem que ter a infraestrutura da casa está voltada para o bebê. Ele começa a crescer, você já começa a tampar as tomadinhas, tirar os vasos perigosos. O animal é a mesma coisa. A pessoa acha que ele vai ficar quietinho lá no quintal com um pote de água, um pote de ração e a casinha com a caminha quentinha. Então, falta conhecimento nas pessoas no trato com o animal. Então, a sugestão é, antes de pensar em adotar, seja o cachorro de raça ou vira-lata, ver se isso cabe na sua família, ver se isso cabe no seu bolso, pelo amor de Deus. O sofrimento do animal, isso me dá uma dor no coração. O sofrimento do animal adulto, quando ele é doado, gente... Esse Golden, por exemplo, eu vi a tristeza em vida nele. Porque o antigo tutor trouxe ele até o meu salão. E dali a outra moça que veio adotar, veio buscar ele. Era um luto, assim. Você via nitidamente no cachorro. Ele sabia que ele estava sendo abandonado. Ai, gente, e é assim... Aquelas histórias que quando o dono morre, ele fica do lado do sabe? Eles são leais. Eles são leais. E aí você simplesmente abandona o seu cachorro. E um outro, que para mim é uma grande questão, é que, assim, as pessoas, elas esquecem que os animais envelhecem. Uhum. E eu vejo muito assim, o animal envelheceu, ele não me serve mais. Eu tenho, na casa dos meus pais, eu acabei mudando, mas eu tô sempre na casa dos meus pais. Eu tenho uma cachorrinha lá que é a Tequila. A Tequila, ela está surda, ela é vira-latinha, mas ela está surda, ela já tá toda branquinha. A velhinha. Ela já não enxerga tão bem, porque a Tequila já tem quase 15 anos. Olha, que lindo. E... gente, eu olho, ela não é mais a cachorra que era há 15 anos atrás que pulava. Ela Tequila catava a roupa do meu varal, de pular e pegar. Sim. E eu falo assim, o que eu mais vejo também é a pessoa abandonar um animal já numa fase que ele é onde ele mais precisa de cuidado ali, é quando ele começa a ficar velhinho, ele tem essas necessidades, né? Eu tinha o Bob, antes da minha Você tem irmã a Lana Lana. também. A minha irmã Lana, que ela achava até que era minha irmã, que eu falava. E a Lana morre de ciúmes do meu sobrinho. Lógico. Por quê? Porque a Lana era a Lana na minha casa. E aí minha mãe corta o coração da minha mãe quando ela tá com ciúme. Então a gente fala, amorzinho, vem aqui. Aí vem a Lana. Aí ela fala, faz carinho na sua irmã. Primeiro você faz carinho na sua irmã, não deixa ela com ciúme. Porque ela tá sentida, gente. Não, mas o Tino Ela tá sem TV. E assim, ninguém mudou a rotina dela. Simplesmente ela tá junto com ele. Ela não gosta muito do meu sobrinho. Mas Porque ela também já é idosa, né? O dia que a Amanda chegou em casa, eu falei... eu não gosto de criança. Amanda, faz carinho no Tino, porque ele tá super enciumado. Porque Ele fica carinho, assim, né? Então, eu falo, como que você tem coragem, né? Não Mas é custa- que somos pessoas mais sensíveis e conseguimos ter essa visão de que o animal só tá com ciúmes, ele é uma criança. Ou a velhinha, é só uma velhinha, judiação. Só que é sossego. Eu lembro do meu cachorro Bob, ele morreu com 19 anos. Olha que lindo. Ele também foi Viveu pra adotado, caraca. ele era um bacezinho, gente, aquele cachorro. E é cidade pequena, todo mundo conhecia ele na rua, né? Aí eu lembro um dia que eu vi no Areal Informações. Cachorro idoso debilitado perdido. Falei, idoso debilitado é o Bob. Certeza. Falei, gente, deixa eu ir lá buscar o Bob, porque ele tava tão velhinho que ele não sabia mais voltar pra casa. Sim. Mas a galera conhecia o Bob, né? E eu buscava. Mas ele viveu 19 anos comigo. Maravilhoso, maravilhoso. Então, o animal é isso. Ele é tão sensível como nós, ele sente saudade, ele tem depressão. Isso é com comprovação científica, tá, gente? Então, esse Golden, quando ele veio para minha casa e ele sentiu este abandono, ele sentiu muita saudade dos donos dele. Ele viveu 8 anos naquela casa. Ele chegou bebê. Ele sentiu muita saudade da criança que tinha naquela casa. Entendeu? Então, tipo assim, é um sofrimento absurdo esse processo de adaptação em um novo lar. Quando a gente tem sorte de encontrá-lo, quando eles não ficam abandonados em abrigos, né? Muitos Eu animais tenho no que me abrigo. policiar demais, porque assim, às vezes eu vejo pessoas, eu vou mudar de cidade, ou eu vou ter que mudar para apartamento, não dá, mas eu não tenho pode, como. né? Eu, particularmente, assim, eu tenho que fazer uma reflexão de virar e falar, bom, Meu Deus. pelo menos esse indivíduo tá tentando arrumar um lar, porque ele poderia simplesmente abandonar. É. Mas eu falo assim, gente, se o meu cachorro não cabe para onde eu vou, esse lugar não serve para mim. Com certeza. Gente, posso fazer uma crítica a uma companhia aérea? Vocês chegaram a assistir no Fantástico? Uma criança autista que se mudou para Portugal e ela tem um cachorro, como que chama? É um cachorro de apoio.
O cachorro é Os cães totalmente ajudam- treinado. Os cães e gatos ajudam O muito cachorro é no totalmente dessa treinado, doença. ele fica 24 horas sem comer, ele sabe. Sim. Não deixaram ele embarcar. A Mas menina é que- foi e ele ficou. Aí pediram uma ordem judicial. Você acredita que eles cancelaram o voo só para não embarcar o cachorro? Eu acredito. Aprovou recentemente o Congresso. Antigamente você poderia, né, justificar a entrada do animal dentro da cabine como um cachorro, um animal de apoio. Agora eles apoiaram que as companhias têm o direito de cobrar, né, essa passagem, porque antes eles não eram obrigados. Então, eu entendo que as companhias, eu concordo extremamente errado, mas as companhias, eu tenho uma percepção que elas estão meio perdidas, assim, do que elas podem ou não podem fazer. E, recentemente, graças a Deus, foi aprovada a Lei Joca, que é uma lei que tenta, né, melhorar o transporte dos animais. Eu, particularmente, não acho que o animal tem que ser transportado junto com as bagagens. Ah, com Não, certeza tem que ir com não. dono. Eu que acho cobre. que tem que ir dentro do voo. Eu vejo Dentro assim, do ai, voo, Que amor. cobre. Que cobre. Porque aquela As família minhas não era uma clientes família E sem não condição tem que ser só o de financeira. Eles já apoio. viajavam de executiva. Eu tenho cliente que viaja com a cachorrinha, vai com ela sentada. Simplesmente ninguém deu uma solução, gente. Eles cancelaram um voo para não embarcar o cachorro com a ordem judicial. É um absurdo, né? E aí a menina voltou a ter crise. Diante de uma criança. Imagina a ansiedade É. que uma criança. Porque, assim, como ela tá ligada ao animal, é muito legal o trabalho que os cachorros e os gatos fazem com as crianças autistas com o ser humano, né? Mas por que faz... Não, amor, é que ele tá naquele flow ali, é de amor, né? Então, eles conseguem se conectar, ele passa aquela calmaria. Então, é uma criança especial, é uma Sim. criança mais sensível, inteligentíssima, amorosa. Então, por isso que as pessoas falam, o cão faz bem pro autismo. Não, é que eles se conectam, né? É uma relação de amor puro ali, né? Então, você imagina essa menina, como ela não ficou... Estão todos vendo a mãe e o pai agitado com esse processo todo de não embarcar a cachorrinha. Eu acho que tem que cobrar, eu acho que é um assento que vai ser ocupado. E dessa forma, eu acho que você normaliza esse transporte, porque as pessoas mudam o tempo todo, né? A gente tem famílias, então você vai mudar vai morar em outro país, você não vai levar seu cachorro, não vai levar seu gato? Tem várias pessoas. Existem algumas regras, né, de quarentena, depende do país que você está indo morar. De qualquer forma, é o seu filho e você tem o direito de levar. Junto com as bagagens, é um absurdo. Você colocaria seu filho na bagagem? Quantas histórias a gente tem do animal chegando morto lá? Sim, é porque é super gelado lá. Acho que não é... Pra gente já é ruim viajar de avião, gente. Imagina lá Horas, embaixo, meu Deus do horas. céu. Que medo, que insegurança. Muitos casos de morte em relação a isso. E, Márcia, aproveitando assim, você já tem 15 anos aí atuando na causa animal. E a gente sabe que você, de fato, é uma grande ativista. Você tá com um projeto, né? Vocês vão realizar novamente a feijoada. A terceira. Terceira feijoada. Fala um pouquinho da pra hora. gente, né? Como que vai ser, o dinheiro que vai ser arrecadado, para onde ele vai ser destinado. E também, se você quiser contar um pouquinho já o que esse dinheiro já fez nos outros anos. Acho que é muito legal. Eu sempre gosto de saber, né? Eu ajudei e o fato de eu ter ajudado conquistou tal coisa. Isso é importante, assim, né? Eu gosto muito de dividir com as pessoas. Na verdade, toda e qualquer movimentação que eu faço para arrecadar fundos, na maioria das vezes é para castração, né? Como eu te falei. Às vezes, a gente acaba sobrecarregando a verba que a gente tem para um caso mais grave, um animal que esteja doente ou um processo cirúrgico, alguma coisa assim, e aí acaba precisando de mais dinheiro, né? Toda vez que a gente começa um evento, a gente já está no negativo. Acho que quem trabalha com os animais está sempre no negativo. Sempre. Não tem ninguém. Por quê? Porque não é uma coisa que eu vou ali, equalizei o problema na Vila Universitária, ufa, pronto. Gastei, dei trabalho, mas acabou. Não acabou. Porque tem muitos animais. Eu já tô... semana retrasada, a gente já foi na Falcão capturar uns gatos e quinta-feira a gente vai de novo. Então, dinheiro a gente precisa sempre. A população precisa entender que se você quer melhorar, você precisa ajudar financeiramente. Né? Eu vejo as pessoas, pede dinheiro. Mas a gente paga a castração como? A gente vacina como? A gente não tem... A iniciativa privada em Bauru é a que mais ajuda. Não é o poder público. Então, a gente precisa de verba. Então, você veja, sempre tem alguém fazendo uma rifa. A rifa... fazer rifa, vender bolo gelado, fazer um tapete de crochê. Esse tipo de voluntariado é muito importante. Você consegue fazer coisas assim. Então,
antes de você negar o socorro para o seu animal, leve ele ao veterinário e depois você se movimenta para arrecadar. Eu vejo o animal morrendo as mínguas, porque a pessoa fala, eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro. Então, a gente volta pro amor, entendeu? Então, assim, resolve, socorre, depois a gente corre atrás, entendeu? Então, assim, voltando à rifa, só para a gente não perder a linha de raciocínio. Então, com uma rifa, você consegue fazer uma castração, entendeu? Você consegue doar alguma coisa que você tem, o que você faça. Então, eu sigo a mesma linha. Eu acabo usando o MG Geller, que é um salão onde tem um fluxo grande. E os animais já vêm junto com o primeiro projeto, que foi o Ação Entre Amigos, lá atrás, que eu já usava a minha carteira, meus clientes mesmo, para ajudar famílias que estão abaixo da linha da pobreza. Então, esse movimento de ação entre pessoas, ele não atinge só o animal, né? A gente faz campanha lá de inverno, faz campanha do Dia das Crianças, faz campanha na Páscoa, faz campanha no Natal, voltada para as famílias carentes. E onde tem família carente, tem bicho carente também, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Que tem frente para todo mundo ajudar. Se você não se sensibiliza com o animal, tá tudo bem. Não é um erro. Mas faça alguma coisa pelo ser humano, entendeu? O que a gente mais enfrenta hoje são muitas críticas de pessoas que não fazem nada. Nem por criança, nem por animal, nem pela árvore, nem por ninguém, nem por nada, nem por ele mesmo. Então, o mundo está muito crítico. Acho que a gente tem que se movimentar um pouco mais e fazer algo de bom, né? Seja ele para qual frente. O asilo também. Tem muitos projetos no asilo também que precisam de pessoas. E o MG Geller tem essa frente aí, doação entre amigos, já que são famílias que já estão apadrinhadas já há muitos anos. Já o animal eu encontro muito mais dificuldade de arrecadar do que para pessoas, entendeu? Então, muitas vezes, agora numa campanha onde eu sobrecarreguei a galera com a Páscoa, por exemplo, que a nossa campanha de Páscoa é uma cesta básica e um chocolate. Agora eu já venho com a feijuca. Então, eu entendo que precisa de dinheiro, não tem jeito. Então, a feijoada, eu acabo atingindo a galera mais dos bichos mesmo. Entendeu? É o 3º ano da feijoada. Essa verba é para castração, para atuação nos animais de rua. Mas a gente não gasta só com castração, eu acabo gastando com Revolution e vacina também. A parte da alimentação da ração, quem faz sou eu, quem paga sou eu. Esse ninguém me ajuda, esse é um movimento meu pessoal. Então, eu faço a feijoada para a gente conseguir castrar mais, que eu tenho uma fila enorme de pessoas esperando para castrar. Que são essas pessoas que, de alguma forma, se movimentaram através do amor e pediu, me ajuda, castra meu gato, castra meu cachorro. Pediu isso para mim, eu não esqueço nunca mais. O meu objetivo de vida é castrar aquela cachorrinha, aquela gatinha. Eu não esqueço. Então, por isso que eu tenho que me movimentar. Sim. Porque eu tenho uma lista de gente me esperando, eu tenho uma lista de necessidade, agora eu faço feijoada, divulgo um pouco mais, sai na mídia, aí é uma demanda absurda de pessoas me procurando para ajudar. E a gente precisa de dinheiro. Eu tenho um custo baixo de castração. Tenho 2 parceiras que fazem com preço bem acessível, que são veterinários também voluntários. Sim. São veterinários também que dedicam um pouco de amor ali na sua empresa. Porque é uma empresa. As pessoas julgam os veterinários. Não, gente, ali é uma empresa. A mesma coisa do MG Geller, agora só cortar o cabelo gratuitamente. Entendeu? Sim. Não tem como. Para você manter uma operação viva, você precisa de dinheiro. Mas existem muitos bons veterinários na nossa cidade que dedicam uma parte do seu trabalho a ajudar os animais carentes. Mas ainda é pouco, porque a demanda é muito grande. Então, a feijuca é para isso, é para a gente arrecadar fundos. É uma feijoada deliciosa, feita por um chefe de cozinha, o Rick Salgado. Então, assim, é tudo com ingredientes de qualidade. Eu mesmo estou presente em cada detalhe, como se eu estivesse fazendo um alimento para minha família. É um encontro entre pessoas do bem, tudo voluntário, entendeu? Eu não pago nada, é um processo que a dona do supermercado me ajuda. A gente vai ter esse ano uma parceria da Benedetto, que a gente vai vender sorvete também. Tem a Balmer também, a Special Dog também sempre me dá um dinheirinho. Tem o Ica, tem várias pessoas. A empresa da Bianca, filho. A WHB também me dá as embalagens. Então, é uma ação entre amigos mesmo. São pessoas que estão doando para que eu pegue essa doação e multiplique e transforme isso em castração. São pessoas que confiam em mim já há muito tempo, entendeu? E só para os nossos ouvintes saberem. Então, eu quero ajudar, quero contribuir, quero comprar uma feijoada. A partir de quando? Aonde ele entra em contato? Quando ele pode retirar? Como que vai ser?
Tudo sou eu. Eu acabo centralizando, que é uma maneira mais fácil de controlar. Então, a compra é feita pelo meu celular. Depois, se você quiser, a gente deixa a arte aí para divulgar. Vai ser no domingo do dia 15 de junho. Vem feijoada, arroz, couve, farofinha, tudo embaladinho, com muita higiene, com muito carinho. E a pessoa pode retirar, né? A retirada vai ser lá no ICA, ou pode também entregar. Esse ano eu fiz diferente. Eu contratei 2 motoqueiros para poder fazer a entrega. Porque é domingão, dá uma preguiça, né? Sim. De buscar o almoço meio-dia. Então, você pode ficar aí na sua casinha que a feijoada chega. A gente vai tudo organizado nas entregas. Então, das 11 às 2, a pessoa vai receber a feijoada. A gente vai mandar pelo zap. O motoqueiro tá saindo e tudo mais. Custa R$ 69,00 e servem 2 pessoas. Bem servidinha mesmo. Olha aí, você que quer começar a ajudar, não sabe por onde. Você ajuda e ainda você come bem, né? Bem. Gente, é uma iniciativa maravilhosa. Quero te dar os parabéns, porque Obrigada. a gente precisa de pessoas assim. Infelizmente, a causa animal, eu vejo que se não existirem essas pessoas que têm muito amor, Sim. simplesmente não sai. Eu lembro das críticas que existiram quando aconteceu aquela enchente no Rio Grande do Sul. Porque tinham pessoas que salvavam crianças, tinha pessoas salvando animais. Aí tinha pessoa que criticava quem estava salvando o animal. Falava, gente, todo mundo ajudando. Precisa que aquele animal seja salvo também. Então, a gente precisa muito desse tipo de pessoa, porque, infelizmente, o poder público não dá conta e não tem muito interesse nesse tipo de demanda, né? Não é que não dá conta, não dá interesse, cobertor, tá lá em casa escrevendo. A internet ficou muito agressiva, né? As pessoas falam o que quer, do jeito que quer. E se você compra uma feijoada e um sorvete, você já castra o animal. Olha, porque que o legal. arrecado já dá pra gente fazer uma Pode castração. isso, doutora já quer que Com 3 certeza, feijoadas. pode. Não, vai vamos chegar lá reservar. quentinha lá, A gente com vai certeza. vamos postar também a arte para quem quiser comprar quando for divulgada. E assim, extremamente importante, né? Exatamente. E compre, viu, gente? Compre a minha, compre a das meninas que vende pão de mel. Doe no semáforo quando você vê que tem pessoas precisando. Doe. Doe, simplesmente doe. Porque hoje eu vejo muita gente com umas desculpinhas. Eu não dou para fulano porque fulano faz isso. Entendeu? Então, a gente não vai se movimentar nunca, porque a caridade você simplesmente faz ela, né? Lembrando que o frio está chegando, né? Sim. E além, né, da necessidade da alimentação, os bichinhos também sentem frio. Eu tive a oportunidade de conseguir uma vez também várias roupinhas para doar, mas assim, foi muita roupa que a gente doou. Eu entregava no semáforo as roupinhas. Que legal, projeto lindo. E assim, o importante das roupinhas, até mais uma vez o ser humano é péssimo. A gente fazia as roupinhas porque as cobertinhas roubavam. Então, a gente fez as roupinhas e colocava, né, nos animais. Então, se vocês puderem também doar as roupas, a OAB também tem um espaço destinado para receber isso. A doutora Thaís Vioto também, né? Sim. Ela está sempre na frente. Então, se vocês não souberem onde levar, a OAB também está de portas abertas para receber. Sim, o Centro de Zoonoses também. A ONG Arca da Fé recebe cobertores. Gente, muita gente. Não importa para quem você doar, o importante é você se movimentar. O frio agora pega, viu? Então, toalha velha, cobertores. Vamos nos movimentar, né, para poder ter um mundo melhor. A gente fala tanto de mundo melhor, a gente fala tanto sobre fazer terapia, se exercitar, comer direito, blá, 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 mas essa parte do amor, da caridade, faz parte também da gente ser um ser humano mais saudável também, né? Se importar com o outro. E a gente tá chegou ao já final foi da nossa passa hora. muito rápido. Passa rápido. Que pena, mas eu acho que a gente falou sobre muita coisa. Tomara que Muita a gente coisa consiga importante. Sim. tocar as pessoas aí para um mundo melhor. Com E, certeza. Márcia, mais uma vez é um prazer te receber no nosso Eu fico programa. Já feliz. virou nossa parceira, Já virou né? nossa Eu que parceira. agradeço Queremos o espaço. você muito mais vezes, tá? Com A gente tem certeza. ainda muita coisa pra falar, tanto de bichinho quanto de cabelo, que tem Cabelo. bastante É gente aí verdade. curiosa. Tô devendo a parte da estética. Exatamente. Todo mundo falou Não, vai que voltar. da outra vez a gente falou sobre terapia, agora a próxima a gente fala sobre Vai voltar. estética. Com Vai certeza. Eu que agradeço o espaço, é muito importante isso. Tenha certeza que com o que a gente fez hoje, a gente vai conseguir ajudar mais bichinho. Esse Que é o meu bom. objetivo. Que bom. Obrigada. Gente, Amanhã tem mais. Amanhã tem mais, amanhã a gente tem programa de novo, né? E amanhã a gente tá com um convidado novo também, que ele tá com um grande projeto em Bauru. Inclusive, eu vou apresentar ele pra Márcia, pra também fazer a divulgação, né, desse verdade. projeto no site que ele tá criando, que é o Portal da Cidade. E aguardamos vocês amanhã, 8 horas da noite, no
Pode isso, doutoras. Até mais, Até pessoal. mais. Até mais.